Mateus, nosso irmão Mateus. Boas noites. Boa noite. La paz de Yao A paz. e la paz de Yahshua, A paz. o nosso rei, Yahshua Mashiach, o nosso rei e salvador. Amém. Aleluia. O Filho do Eterno, o Filho do Altíssimo. Amém? Amém. Mateus capítulo 15. Aqui novamente vamos falar da tradição. É o que o sistema religioso ensina as pessoas aí a ir atrás de tradição, aguardar as tradições. Aleluia. Mas para Yahshua, nosso Salvador, isso para nada adianta. Isso não tem valor nenhum. Amém? Amém. A não ser para o sistema aí, do mundo aí. Sistema religioso, sistema do mundo. Os rudimentos do mundo, né? Então chegaram ao pé de Yahshua Mashiach uns escribas e fariseus de Al-Shalom, ou de Jerusalém, dizendo, desculpe, porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, as tradições antigas, pois não lavam as mãos quando comem pão. É curioso porque o pão, na verdade, o pão é o corpo, né, de Cristo, né? Eu lhes dou o pão que desce do céu, assim está escrito. Então ele é o pão. E ele é o nosso, nós somos o altar de Al, ou ele é nosso altar também, podemos dizer assim. E a palavra diz aquele que o que santifica? É o altar ou é o sacrifício que está no altar que santifica? Sacrifício. Hã? Sacrifício. É o altar, né? Então quando nós tocamos no altar, nós somos santificados, nós somos purificados, né? Então nós não nos ficamos sujos ou nos contaminamos, nós ficamos limpos, santificados, purificados. Amém. Amém? Amém. E outra parte fala, em outro lugar fala que sobre o juramento, né? As pessoas juram pelo céu, juram por Deus, por sei lá mais o que. E aí fala do altar também ali. O algo que santifica. Eu esqueci onde está essa parte, mas está aqui, acho que está aqui em Mateus também. Mas eu esqueci onde está o capítulo. E lá no Velho Testamento diz que se alguma coisa tocar, alguma coisa imunda tocar no sacrifício, né? Ali fala também sobre isso, sacrifício. O que vai ficar imundo? O que vai ficar imundo e qual que vai ficar limpo? O sacrifício ou a coisa imunda tocou no sacrifício? Aí já é outra questão, já não tem nada a ver com isso aqui. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgrides vós também o mandamento de Yahweh pela vossa tradição? A tradição para nada vale, irmãos, é só para poder fazer que as pessoas venham estar escravizadas por eles, pelo sistema, entendeu? Era isso que os escribas e fariseus faziam na época, eles escravizavam as pessoas, e os escribas e fariseus nada mais, nada menos
hoje em dia são essas denominações que estão espalhadas pela face da terra aí, que escravizam as pessoas, porque eles colocam lei, cargas pesadas sobre as pessoas, e a palavra diz que nem com o dedo eles querem tirar essas cargas dessas pessoas. Aliás, eles colocam mais ainda, eles não tiram, eles colocam mais ainda, e a palavra também diz que eles não entram também, não impedem que as pessoas entrem no reino. Isso se confirma o que eu falei no culto passado, irmãos. Se eu negar Yahweh diante dos homens, ele me negará também diante dos homens. Está escrito. Então isso só para poder escravizar as pessoas, o sistema religioso, sistema maldito aí. Então nós podemos entender também que Yahushua, o Mashiach, ele batia de frente com o sistema, com esses homens, o sistema mundano, religioso, as tradições. Ele sempre batia de frente, ele não ficava calado, porque ele não tinha como ficar calado diante disso, diante da enganação, diante das mentiras. Porque ele era a verdade não se cala para mentira não, irmãos. Então ele confrontava o sistema, ele confrontava esses homens. Os escribas e fariseus perseguiam o Yahushua para ver se saía alguma coisa de erro da boca dele, para condená-lo. Porque a lei é isso, a lei condena. É esse sistema religioso aí, são essas denominações que ficam condenando as pessoas, porque elas não andam conforme eles querem, conforme as leis deles, as tradições deles, que eles inventaram, que eles fizeram. Então, se não fizer do jeito que eles querem, elas são condenadas, elas são ignoradas, elas são expulsas. Então nós não podemos ficar calados também, porque nós temos o espírito de Yahuwah. Amém. E de Yahushua, seu filho. Nós não podemos ficar calados diante desse sistema religioso, diante dos escribas e fariseus. Nós temos que confrontar o sistema, sim. Imagine só, irmãos, uma pessoa cheia do espírito de Yahuwah, que tem um relacionamento com Yahushua, com seu filho, que é um espírito com ele, que tem a sabedoria que vem dele, ouvir conselho de uma pessoa que invoca porco, que invoca Zeus. Às vezes essas pessoas não invocam nem ninguém, não sabe nem quem está invocando, não sabe nem quem está adorando. E muitas pessoas nem adoram. Não são nada no mundo espiritual. Aliás, no mundo espiritual do maligno. Não é de Yahuwah. E como é que você vai... Uma pessoa que está cheia do espírito de Yahuwah, que está sendo um espírito com ele, tendo um relacionamento com ele, que é um com ele, receber conselhos de uma pessoa dessa? Ou de pessoas dessas, desse nível? Não, irmãos, é nós que temos que confrontar e aconselhar, nós que temos que ser o sal da terra. Amém. Nós temos que ser a luz do mundo. É nós, não são eles. Amém. Por isso tem muitas pessoas que não venham falar comigo, irmãos. Algumas vêm falar comigo porque muitas pessoas não me conhecem e acham que eu sou igual a elas. Que acham que eu também sou do sistema. Que elas não me conhecem, não sabem quem eu sou, não sabem qual o nível de relacionamento que eu tenho com Yahushua e com Yahuwah. E aí quando elas vêm falar comigo e pensando que eu vou falar as mesmas línguas dela, a mesma língua que ela está falando, do sistema, desse sistema das tradições, elas se frustram. E às vezes também, e muitas das vezes,
nem vem mais falar comigo. Já me olha de outro jeito, me ignora. E é assim, irmãos. Aqueles que estão em alto, aqueles que estão em alto, que tem outra visão espiritualmente falando, quando você fala, incomoda. Quando você traz o conhecimento de Alcha e de Al, elas não aceitam, elas ficam incomodadas mesmo. E te perseguem, muitas das vezes te perseguem, muitas das vezes querem te destruir, querem ver você caído. Enquanto eles não mataram o filho do homem, o Yalcha, eles não sossegaram. Mas era para ele ter vindo para isso mesmo, né? Eles acharam que fizeram, sabe, um bem para a humanidade, um bem para o povo judeu. Nós matamos o herético, aquele que estava falando heresias contra o Deus, falando que é rei. Que coisa boa que vem lá da Galileia. Aquele Nazareno, que coisa boa que vem de Nazaré. Vem nada bom vem de Nazaré. Assim eles falavam. Só que era para se cumprir a palavra de que Alcha vinha para poder morrer, entre aspas, pela humanidade, por nós, aboliu a lei, estabeleceu a graça. Aleluia, glória, aleluia. Glória ao nome de Al, o Rei, o Altíssimo, o Soberano, e glórias ao nome de Alcha. E aí, Yalcha lhe responde, e disse-lhes: Por que transgrides vós também o mandamento de Ial pela vossa tradição? Porque Ial ordenou, dizendo: honra o pai e a tua mãe, o teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o pai e a mãe, que morra de morte. Essa era a lei. Isso é a lei, irmãos. Falando que eu falei nos cultos passados, dependendo da gravidade que você falhasse na lei, você tinha que ser condenado à morte. E essa era a condenação, de morte. E eles não sentavam, eles não faziam essa sentença, eles não condenavam uns aos outros. Os fariseus e os escribas, eles não condenavam eles mesmos, não. Eles condenavam o povo. Ele condenava aqueles que estavam abaixo deles. Aí eles condenavam, eles levavam à morte. Aí eles levavam dava a sentença de ser chicoteado, de cortar a cabeça, de enforcar, de queimar vivo, jogar. Tinha vários tipos de morte, irmão, que eles tinham naquela época, né? Que ele tinha, né, na época, para matar uma pessoa, para condenar à morte. Então tinha vários tipos de condenação à morte, né? E muitas mortes horríveis. Então eles faziam isso, eles não condenavam. É hoje, é o dia de hoje. Nessas igrejas espalhadas, nesses templos, né, que são templos espalhados pela face da terra aí, onde eles amam os primeiros lugares da sinagoga, como está escrito também aqui nos livros de Mateus, de Marcos, Lucas. Eles amam os primeiros lugares da sinagoga, eles querem ficar sentados lá, nos primeiros lugares lá. Eles querem os títulos de pastores, títulos de bispos, títulos de apóstolo. Eles querem títulos de diáconos, de presbíteros. Eles querem títulos, eles querem ganhar salário. Eles querem ganhar salário, eles querem viver nesse sistema aí, sistema corrupto, enganador, que se vende e que se compra.
É isso que eles querem, irmãos. A tradição deles não é essa. Esse sistema, desses fariseus e escribas do tempo moderno, assim dizendo. Que já vem também do tempo antigo isso, né? Mas já está tudo mais modernizado, né? Mas é a mesma coisa. Que, aprendendo o irmão Romilson falando, né? Dizendo que isso veio lá dos catolicismos mesmo, porque no catolicismo tinha os bispos, tinha tem os bispos, aí vem lá os padres, né? Depois vem não sei mais quem, escalão, né? Hierarquia, uma hierarquia. Aí vem de lá. São o vinho da Babilônia. São o vinho da Babilônia. Então, eu não sou titulado como pastor não, irmãos. Eu não sou desse tipo não, tá? Eu não tenho um título de pastor não. Para deixar bem claro. Eu tenho unção de pastor. Aí é diferente, unção, também está escrito lá em Coríntios, Paulo fala sobre isso. Unção, é o dom, aliás, dom e unção também. Tem dom de pastor, que é diferente de título. Amém. Título é o que esse sistema aí, sistema religioso, eles ensinam para as pessoas. Eles buscam essas pessoas, sabe o que as pessoas buscam? Elas buscam um cargo na igreja. Elas procuram isso, um cargo de bispo, de pastor, de apóstolo, de diácono, de diaconisa, de presbítero, os cargos. Aí quanto mais alto o escalão, mais alto o salário. Você não vê lá na igreja do Silas Malafaia, o pastor ganha 30 e poucos mil reais. O iniciante, não sei se é isso, mas o pastor mesmo lá, que fica de frente lá, nas igrejas lá, e até alguns também que não fazem nada, que fica lá só sentado lá, nos lugares lá, na frente lá da sinagoga, aqueles lugares lá, os primeiros lugares da sinagoga, sem fazer nada, só para ficar ouvindo lá o Silas Malafaia gritar lá, em cima do púlpito. E ficar falando a Bíblia de cor, né? Quem sabe a Bíblia de cor. Cor e salteado. Gritando lá pro povo lá. Fazendo o show dele. Para ganhar 30 e poucos mil reais. Que aqueles que estão lá sendo julgados por eles têm que pagar eles. Por causa do dízimo, as ofertas, isso que eles forçam o povo a pagar eles. Com as mentiras e engano, com as tradições. E aí vamos continuar no versículo 5. Aí fala no versículo 5, né? Ele fala da morte. Aí que morram de morte. Mas vós dizeis, qualquer que dizer ao pai ou mãe, é oferta ao Senhor, ao Iau. O que poderias aproveitar de mim? Ou seja, o que eu posso fazer pelo meu pai e minha mãe? Eu sou oferta ao Iau. Eles também são uma oferta ao Iau. Já tá bom demais, né? Esse não precisa honrar nem o pai nem a mãe, e nem sua mãe. E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Iau. Aí ele estava falando que se você era que as pessoas que estavam lá seguindo eles já era oferta ao Iau, ele não precisava mais. O que o pai e a mãe iam aproveitar dele? Então não precisa de honrar o pai nem mãe, não. Primeira coisa que José fez lá no Egito foi honrar o pai e a mãe, sua família, seus irmãos. Quando eles vieram para o Egito, deram o melhor lá da terra lá de Gozen. Ficou no melhor da terra. Ganharam presentes, foram alimentados, foram os melhores da terra, irmãos.
Amém. Foi assim que José que tipifica um Jesus, também, como alguns também lá no Antigo Testamento, que tipifica Jesus, o tipo de Jesus. Primeira coisa que ele fez, tem uns aí vivendo no bem do melhor, sabe? Esquece do pai e da mãe. Esquece da mãe, esquece do pai, esquece dos irmãos, esquece de tudo. E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Al. Aí ele fala, hipócritas. Bem profetizou Isaías, ou Ishaial, o nome dele em hebraico, se eu não me engano. Ishaial, não é Isaías. O nome de Isaías não existe, é Ishaial, que é o nome também do Ial, colocado nos profetas, a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, ou seja, o seu espírito. E se o espírito da pessoa está longe do espírito de Yahusha ou de Yal, o que essa pessoa tem com Yal ou com Yahusha, irmãos? Nada. Não tem vínculo nenhum, não tem relacionamento nenhum. Só fala da boca para fora, para serem reconhecidos, para serem aplaudidos, para serem vistos. Porque só vivem de vistas ou de aparência. Não é à toa que Yahusha falou para eles: vocês são sepulcros caiados, ou seja, por fora tá caiado, tá bonito por fora. Tá bem de se ver, né? Tá bem bonito de se ver por fora, mas por dentro então não é possível uma pessoa que está em Yahusha ou em Al, irmãos, morrer de depressão, não, irmãos. Não tem como. Não é possível. Quem está em Yahusha, em Al, não morre de depressão, não, irmãos. Eu quero ver que está aqui na Bíblia, aqui escrito, se algum homem que estava em Al, em Yahusha, morreu de depressão. Quero ver aqui na Bíblia, escrito aqui. Eles morreram assassinados, apedrejados. Uns morreram de velhice. Viveu a vida, morreu na velhice. Mas de depressão não. Isso aí é do diabo. Isso não é de Ial. Então não é de Ial, é do diabo. O diabo que coloca a enfermidade nos outros. Não é Ial, não. Ele coloca naqueles que ele quer destruir. Mas no seu povo não. Que é contra ele. Os anti-Al, os anticristo. Esses aí vão pagar bem caro. E muitos que também negam seu nome vão pagar caro demais. Mas é com eles e Al e Yahusha. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Está vendo como é que são as denominações estão, irmãos? As denominações espalhadas pela face dessa terra aí, como é que elas estão? Com as tradições e os preceitos que eles mesmos inventaram. Ele diz que em vão me adoram, em vão, ou seja, a adoração deles não vale de nada diante de Al, perante o Ial e Ial. Aliás, o Ial que recebe a adoração, o Ial, o seu filho, não recebe a adoração. É Ial, o Todo-Poderoso, o Eterno. Ele fala que em vão me adora. Então essa adoração deles não vale de nada. Não tem valor. Aleluia. Aleluia, glórias ao nome de Al. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe:
sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Aí vem o Ial está respondendo de novo. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Amém. Então não tem massagem, irmãos. É arrancada, lançada no fogo. Aleluia. Ele não plantou, não é ele, não é dele. Está falando que adora ele. Estão de vista, como é que se diz? Aparentemente está tudo bonito, está tudo bem aparentemente. Temos está organizado, como está dizendo lá também lá em Romanos 10. Está tudo em ordem, organizado, está tudo bonitinho. Aparentemente está bem, está tudo legal, está tudo bonito. Os corais, os grupos das irmãs, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, as festividades aqui está muito bem aqui na igreja, né? As tradições são as festividades. Eles mesmos inventaram, eles mesmos inventam as festividades. Que é o culto para as irmãs, para o grupo das irmãs, é o culto para os grupos dos jovens, aí vão fazer festa por isso, aí ele faz festividade para isso, e para arrecadar também, encher a igreja e arrecadar dinheiro. Aí eles ficam rindo à toa, né? Os que adoram os lugares, o primeiro lugar na sinagoga, eles adoram isso, eles ficam rindo à toa. E há aquele orgulho de estar fazendo aquilo que eles acham que é direito fazer, o que eles acham que é o que nós, né, conseguimos e o que nós sonhamos, encher a igreja. E nós estamos controlando essa massa, fazendo o que quer com essa massa. É um orgulho eles ficam rindo com orgulhosos de si mesmos. Aleluia. Aleluia. Daquilo que eles estão fazendo, dos preceitos deles mesmos, das leis deles mesmos, das festividades que eles mesmos inventam. Da estratégia que eles fazem para encher a igreja, para ter dinheiro, para poder arrecadar. Deixa-os. Olha aqui, Alcha fala, deixa-os. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Ou seja, a cova é para quê, irmãos? É para enterrar morto. São mortos, espiritualmente falando. Possa ser também até que fisicamente, mas espiritualmente falando, mortos vão cair na cova, são cegos. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. E Alcha, porém, disse: até a vós mesmos estáis ainda sem entender? Então, quando nós estamos, irmãos, nós estamos com o Ial no Espírito, sendo o Espírito com ele, que eu já falei que isso vai além, vai mais além do que uma simbiose. E quando nós estamos com ele, irmãos, é necessário ter entendimento. É necessário ter as revelações e entendimento de que Ial está falando, nos dizendo na tua palavra, nas suas escrituras. Muitas coisas aqui, irmãos, não foi Ial que falou. Não foi ele, não foi o Espírito de Ial que disse aos homens, alguns homens, para falar, dizer, escrever. Foi acrescentado. Bíblia catolizada, né? São os católicos que colocaram, acrescentaram algumas coisas na Bíblia, né? Eles tinham o controle da Bíblia na época, eles fizeram isso. Então, nós temos que ter um entendimento. O entendimento, e ele estava falando sobre
Ele tinha acabado de falar, Yahusha, tinha acabado de falar, o que entra pela boca do homem não contamina o homem, mas o que sai da boca do homem, ou seja, o que sai do seu coração, o que sai do seu espírito, o que a boca fala, o coração está cheio. E aí ele não teve entendimento para isso. O que no começo aqui os escribas estavam falando? Da tradição de comer pão sem lavar as mãos. Então, como é que uma pessoa não vai entender que ele está falando do alimento, da comida? O que entra na boca do homem não contamina o homem. E o que sai da boca do homem, isso contamina o homem. Amém. Porque se nós temos o espírito de Yahweh e o espírito do seu filho Yahusha, nós não temos nada que nos contamine, não temos nada para que venha nos contaminar no nosso interior, irmãos. De querer mal para os outros, de falar palavras de maldição, pensamentos, né? Coração podemos entender como pensamento também, né? Que é o espírito e alma. E nós vamos entender que vem pensamentos de prostituição, de engano, de mentira, né? De falso testemunho, como está escrito aqui, adultério. Então isso, quem está em Yahusha Mashiach não está contaminado. Não pode estar contaminado, irmãos, com essas coisas. Falar essas coisas. Pronunciar essas coisas. Você vai pronunciar o entendimento de algo, de Yahusha, da tua palavra, daquilo que vem do teu espírito. Amém. Se tem esse entendimento no seu coração, e Yahusha responde, porém disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. A pessoa te xinga, tu te xinga de volta. Vai, para aquele lugar tu vai, tu xinga de volta. A pessoa te ofende ou te agride, você faz a mesma coisa. Você dá o troco. Aí você só tem vontade ou só pratica o adultério. Não é só o pensamento, a pessoa também pratica, não é só o pensamento. Aliás, apesar que a palavra diz que se a pessoa pensar em adulterar, já está adulterando. Não precisa de deitar com a mulher. Se você pensou, ou com o homem, né? Depende de quem gosta de homem e quem gosta de mulher. Se você pensou, você já adulterou, a palavra diz. E aí as pessoas dão falso testemunho, ou seja, quer derrubar, quer matar a outra pessoa, o seu próximo, o seu irmão. Vamos supor, a pessoa não fez nada, ela é inocente, mas para você é ruim, ou seja, a pessoa é ruim, tem inveja, isso não é de ideal, ela é maldosa, ela é maligna. O que ela faz? Naquela época era fácil acontecer isso, porque a lei, se você dava um falso testemunho e você trouxesse mais duas pessoas para poder testemunhar também ao seu favor, tinha que ter 3 testemunhas. Aquela pessoa, ela era condenada à morte, como está escrito aqui, ó, que morra de morte. Era acusada pelos escribas e fariseus, era condenada por eles. E ela morria. Falso testemunho. Aí falava a pessoa só porque eu não gostava da pessoa. Aí levantava um falso testemunho, que ela adulterou,
Aí nós podemos entender também, trazer à memória a passagem lá da mulher adúltera, que trouxeram até aos pés de Alcha, pegaram ela em adultério. Ali poderia ser um falso testemunho, irmãos. A gente não sabe da história, mas poderia ser, para poder apedrejar aquela mulher, para matar ela. Então isso que vem do coração do homem, do interior do homem, que não tem alcha, que não tem al no seu coração. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Que blasfema contra o nome de Al. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém. Se você pega o pão, a tradição dos anciãos, mas depois da cruz, você pega o pão é Jesus, pão é Yahshua, aliás, não é Jesus, é Yahshua. Aí tu pega o pão, se você tocando no pão, você já é purificado, você já é lavado. Você se alimenta desse pão, tu já é lavado, já é remido, você já é purificado, santificado, estando com a mão suja ou não faz diferença. Se você lavou a mão, ou se está com a mão, você chegou da rua e você pega o pão, sei lá, ou se você trabalhou e vai comer o pão. Então não faz diferença isso. Está limpo, está purificado. A religião, o sistema religioso, são essas denominações que falam que você é sujo, falam que você tem que ir os sábados. Sábados de consagração, você tem que se consagrar, você tem que se purificar, irmãos. Você já é puro. Se você está em acha, você já é puro. Então nós temos que confrontar assim esse sistema, tem que confrontar. Não podemos ficar calados diante desse povo, não, irmão. Desse povo que não tem nem entendido, não sabe nem quem está adorando, não sabe nem quem está louvando, não sabe nem quem está cultuando. Eles não sabem, eles nem conhecem, não tem nem entendimento. E são cegos, que estão guiando o outro cego. Como é que uma pessoa dessa pode falar alguma coisa para você, ou te aconselhar sobre alguma coisa, ou te ensinar alguma coisa? Não pode. Aleluia. Isso não pode acontecer, irmãos. Ah, mas ele é meu irmão, ele é minha mãe, ele é meu pai. Não importa. É você que tem que ganhar o seu pai, seu irmão. Aconselhando, não com dureza, né, irmão? Não com, sabe, com truco, né? Com força nem violência. Sabedoria, entendimento. Então é dessa forma. O sistema religioso, essas facções, essas seitas, não tem nada para te oferecer, não tem nada para te ensinar. Vocês têm que sair fora disso. Falar igual o irmão Robilson. Sai fora disso. Amém. Sai fora, irmão. Tem que sair fora disso. Não tem nada que te oferecer, nada para te oferecer. Porque nós estamos em Yahshua. É nós que temos que aconselhá-los. É nós que temos que ensinar a eles o caminho da verdade. Claro que por intermédio e por ajuda do Yahweh. Ele que está em nós. Não somos nós que fazemos, é Ele que faz em nós. Amém. Ele que habita em nós. Seu Espírito. E nós somos em Espírito com Ele. E com um entendimento, nós podemos falar com entendimento para essas pessoas. Porque título, irmãos, título não vai levar ninguém para o reino dos céus, não.
para o reino de Deus, de Al. Título não vai levar ninguém para o reino de Al. Isso é só um título. Nem nome é um título. Agora, o povo que se chamar pelo seu nome, ou seja, meu nome já não é Cláudio, meu nome é Ial. Amém. Ial dos exércitos, ou Ialcha, seu filho. Esse é o meu nome. Mas já é outra coisa. Título é só apenas um título. Que são os cargos nas igrejas, nas denominações, os cargos que eles buscam para fazer culto, para poder consagrá-los, cultos para poder ungí-los, para ter cargo, para ficar mais inchado do que estão ainda. Irmãos, agora eu sou presbítero, agora eu sou diácono, agora eu posso olhar diferente para os outros. Eu não sou mais, não estou no nível deles, agora eu estou no nível maior. Já subi um outro degrau. Irmãos, é assim. Pensa que não é assim, não, é assim mesmo. Não é à toa que Paulo fala em suas cartas para que nós possamos nos considerar inferior ao outro, inferior ao irmão. Nós temos que nos considerar isso. Por isso que Pedro também em suas cartas, já preguei isso há muito tempo atrás, o que ele fala na sua carta, o apóstolo Pedro, que ele é apóstolo, mas ele fala que é presbítero na sua carta. Ou seja, ele se rebaixa ali, porque ele não é título, não é título. Amém. Aleluia, glórias ao nome de Al. Então essas denominações estão tudo debaixo de facção, tudo debaixo de doutrinas humanas, tudo debaixo de tradução humana. Dizem que amam a Ial, mas o seu coração está longe dele. Assim está escrito a palavra. Estão tudo atrás de doutrinas humanas, de homens, ventos de doutrinas, está escrito na tua palavra. Então, irmãos, o que você vai receber de uma pessoa dessa? De bom, de aconselhamento. Nós podemos ter até um vínculo de amizade, de respeito, né? Educação, só isso. Nada mais além disso, porque nós não vamos ignorar ninguém, irmãos. E nem repudiar, pisar em ninguém, não. Por educação, né? Respeito, já tem um vínculo. Só isso, mais nada. Amém? Amém. Que essas palavras possam penetrar em nossos corações. Amém. Para a honra e glória do nome do nosso Todo-Poderoso, nosso Altíssimo Ial dos Exércitos. Bendito seja o nome do Ial. Amém? Amém. É tudo para a honra e nome dele, irmãos. Tudo para a honra e glória do nome de Ial. Culto passado eu falei que aqui era o número 100, mas não é o número 100 não, tá? Mas o condomínio aqui é o número 1100. E as pessoas, em vez de falar comigo antes de acabar o vídeo, esperou acabar o vídeo para falar. E aí ficou o número 100. Tá? Mas é número 1100. Se quiserem vir para cá, essa igreja que está em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, a igreja que está em Duque de Caxias, quiserem vir para adorar o nome de Ial, juntos, glorificar esse nome, celebrar esse nome, venham, que estão convidados, serão bem recebidos. Todas as terças, de 7 às 8, das 19 às 20 horas, e quintas às 19 e 8 horas, todas as terças e quintas. Amém? Amém. No Duque de Caxias, Parque São José, aliás, é o bairro Nossa Senhora do Carmo. Condomínio Bolzano, 1100. Bloco 9, apartamento 403. Estão convidados todos, se quiserem, claro. Mas está o convite.
Amém? Amém. Beijo no coração.